O jogo foi 0-0, sem muitas emoções no tempo normal. Vou dizer que foi um jogo horrível, horrível. Já vi jogos bem piores. Inclusive, nas últimas semanas, né, com campeonatos estaduais, a gente tá vendo muito jogo ruim. Esse poderia ter sido um pouco melhor. Acho que a arbitragem também prejudicou bastante. O Braulio da Silva Machado foi o árbitro. E ele picotou demais o jogo. Toda hora falta, falta, falta. Né? É o normal do futebol brasileiro, sem necessidade de parar tanto assim. E parou. O primeiro tempo foi bom, até o segundo foi pior. Foi pior. Chances claras, o Palmeiras teve mais, né? Porque até finalizou mais no total. 13 finalizações contra 6 do São Paulo. 3 na direção do gol. O Rafael fez uma defesa ali no chute cruzado do Rony, que era difícil acertar o gol. O Rony pegou bem na bola até. O Rafael fez uma boa defesa. O Everton fez uma boa defesa também. Eu acho que foi a melhor chance do primeiro tempo. Mesmo o São Paulo tendo menos chance, foi uma chance mais clara, na minha opinião. Poderia ter caprichado mais ali na finalização. Fora outros lances, o Luciano jogou mal demais, né? Tem que falar aí das escalações, que os dois times estavam desfalcados. Do lado do Palmeiras não tinha o Hendrick, que está com a seleção pré-olímpica, que inclusive perdeu 2 jogos seguidos lá no pré-olímpico na Venezuela e corre risco de ficar fora das Olimpíadas. E o Hendrick está até se destacando, mas hoje perdeu o pênalti. Né? Se ele tivesse ontem na final, talvez ele perdesse também. Bom, aí o Flaco Lopes foi o titular, né? Ali como centroavante, no lugar do Hendrick. O Abel voltou com aquele negócio de dobra de laterais, o Mike, o Marcos Rocha. Ele já está fazendo desde o início do Campeonato Paulista e tem funcionado. Como funcionou em alguns momentos na temporada passada, em outros não. Eu acho que não é o melhor esquema. Eu acho que em ocasiões é interessante fazer isso, mas seu esquema fixo eu acho errado. O Palmeiras tem condições de contratar um jogador para fazer a função ali no ataque, não contrata, aí é questão da diretoria, né? Bom, ele colocou o Marcos Rocha, que foi escalado praticamente como um zagueiro, né? Ele não atacou tanto, não teve aquela alternância que tinha no ano passado, de hora o Marcos Rocha tá na frente, outra hora o Mike. Não, era só o Mike na frente mesmo, o Marcos Rocha mal ia pro ataque. Do outro lado ali o Piquerez, o Richard Rios, que apareceu bastante no jogo, mas na maioria das vezes tomava a decisão errada, né? Ele isolou umas 2 bolas. Zé Rafael, ok, vem jogando bem, partida regular dele, né? E as 2 defesas foram muito bem, quase não deram vacilos, né? O Murilo e o Gustavo Gomes, um excelente dupla de zaga, e o Arboleda fazendo também uma boa dupla com o Diego Costa, se firmando ali como titular na zaga do São Paulo. E aí do lado do São Paulo você não tinha o Lucas Moura, o principal jogador do time, que saiu machucado no jogo contra o Corinthians, sentiu ali ainda no primeiro tempo, não voltou para a segunda etapa, foi avaliado antes da final e foi cortado da partida. Mas foi assistir o jogo diferente do Rames Rodrigues, que ainda não jogou nesse ano, e pelo visto vai embora do São Paulo, porque ele não quis viajar para acompanhar a final só porque ele não foi relacionado, para estar no banco de reserva. Sendo que se ele não jogou até agora, não estou em condição de jogar. Agora, para a final eu vou, quer me levar para a final? Embora, na minha opinião, o Rames poderia estar no banco ou até de titular, visto que o Nicão foi titular e o Nicão está muito mal. Nunca jogou bem no São Paulo, foi emprestado para o Cruzeiro no ano passado, não jogou nada. Teve um jogo ali que ele marcou um gol importante até, mas não rendeu bem no Cruzeiro também. Voltou para o São Paulo e foi titular na final. Me surpreendi com essa escolha do Thiago Carpini. Mas deu certo no final das contas, né? Não pelo Nicão. O Nicão e o Luciano foram os piores em campo. Mas no segundo tempo ali, o jogo praticamente não existiu no segundo tempo, né? E nas penalidades, o São Paulo saiu melhor. O Palmeiras tem um retrospecto terrível em disputa de pênaltis. De 8 disputas no comando do Abel Ferreira, ganhou apenas uma. Né? De 8 ganhou uma e perdeu 7. É absurdo. E aí muita gente culpando o Everton, né? E sempre que vai para a disputa de pênaltis, todo mundo lembra, o Everton pegou pênalti na final das Olimpíadas de 2016, garantiu o ouro para o Brasil. E isso é verdade. O Everton tinha um histórico de pegador de pênalti no Atlético Paranaense, mas no Palmeiras até agora, ele só defendeu um, que eu me lembro, que foi aquele do Tiquinho Soares ano passado contra o Botafogo, naquela virada espetacular no Newton Santos, 4-3 para o Palmeiras, o jogo que garantiu o título brasileiro para o Palmeiras. O Abel até mencionou isso na coletiva, né, dizendo que o torcedor tem memória curta e não lembra desse lance. O torcedor lembra, sim. Eu não acho que o Everton foi culpado porque ele não acertou o canto. O goleiro tem a obrigação de acertar o canto? Não, exatamente. Tem gente que bate o pênalti deslocando o goleiro. Como ontem o Gabigol perdeu o pênalti, teve um cara na Itália que bateu um pênalti praticamente igual a ele, lá na Atalanta. Acho que foi o De Ketelé.
Só que ele deslocou o goleiro. Parece que ele vai bater de um lado, ele bateu no outro. Agora, tem goleiro que realmente pula antes da hora, né? É complicado. Tem aquele que dá o canto e pula do outro lado, ou dá o canto e pula no lado mesmo do jogador. É complicado. E o Rafael foi muito bem, fazendo história no Mineirão, onde por muito tempo ele teve lá como reserva do Fábio no Cruzeiro. Não conseguiu ter a oportunidade de ser titular do Cruzeiro. Foi negociado com o Atlético Mineiro, chegou a ser campeão brasileiro lá como reserva, e no São Paulo ele se encontra como titular. E talvez não, ele é o primeiro goleiro a se firmar de fato desde que o Rogério Ceni se aposentou. É o goleiro inquestionável, porque o Denis era muito questionado, né? Até porque a quantidade de milagre que ele fazia era a mesma quantidade de falha que ele cometia. Aí tinha o Renan Ribeiro também, que nunca foi unanimidade, né? E alternava muito com o Denis. Depois teve o Sidão, que começou muito bem, e depois, né, já sabe. E aí teve o Thiago Volpe, que é a mesma história do Sidão. Até chegar o Rafael, né? Teve o Felipe Alves também, o sósia do Mamãe Falei, né? E o Rafael sendo decisivo aí no título da Copa do Brasil e decisivo também no título da Supercopa, 2 títulos inéditos para a história do São Paulo, que conquistou tudo que tinha para conquistar. Todos os títulos que disputou, o São Paulo venceu, não resta mais nada. Então, parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Eu acho que agora a gente pode definir que o São Paulo é realmente, de fato, o maior time do Brasil. Em questão de títulos, não tem ninguém igual, né? E eu não sou São Paulino antes que alguém venha dizer. O Palmeiras está entre os maiores também, mas ainda falta conquistar alguns títulos. Nos últimos anos, eu acho que o Palmeiras é o principal time do Brasil, junto com o Flamengo, né? Os dois vêm dividindo. Das últimas 4 Libertadores, os dois ganharam 2, né? Estão dividindo ali. O Palmeiras ganhou 2, o Flamengo ganhou 2. O Palmeiras ganhando, inclusive, 2 seguidas. O Abel Ferreira, sem dúvida, é um dos maiores, se não o maior técnico da história do clube. Já tem aí 9 títulos conquistados. Estava buscando o 10º nesse jogo. Mas não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Thiago Carpini, recém-chegado para o lugar do Dorival Júnior, que foi para a seleção, chega quebrando o tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá em Itaquera. O Carpini é o técnico desse jogo e é o técnico do título da Supercopa. Então é um início espetacular para o treinador aí, que está no início da carreira, né? Teve seu destaque no Água Santa, levando o time à final do Paulistão, contra o próprio Palmeiras do Abel, e ganhou o jogo da ida. Na volta foi aquele baile no Allianz Parque, mas mesmo assim eles conseguiram ganhar o primeiro jogo, foi histórico. Só de chegar à final já foi histórico, né? E consegue o acesso para a primeira divisão com o Juventude. E antes de aceitar ir para o São Paulo, né, ele recusou propostas do Santos e do Cruzeiro. E na minha opinião ele fez muito bem, né? Porque o Santos foi para a Série B. Ele vai deixar de jogar uma Série A com Juventude para ir para a Série B com o Santos, onde a situação é mais instável. Com certeza ele teria mais respaldo da diretoria e paciência da torcida do Juventude que no Santos. E pro Cruzeiro a mesma coisa. Era melhor ficar no Juventude mesmo, né? Ele já estava lá, a questão do Cruzeiro ainda é complicado, embora esteja tendo um bom início, a gente vai comentar daqui a pouco o Campeonato Mineiro, né? A vitória do Cruzeiro no Clássico. Mas aí ele aceita ir para o São Paulo, né? Projeto mais estável, time que acabou de ser campeão, montado e uma situação mais tranquila, né? Que vai brigar por coisas grandes, não por rebaixamento. Mas é isso. Primeiro título nacional da temporada é do São Paulo. É um título que é decidido a temporada passada, né? Porque para você chegar na final da Supercopa, você tem que ganhar ou o Brasileirão ou a Copa do Brasil. No caso, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil pela primeira vez e o Palmeiras ganhou o Brasileirão pela 12ª vez. Aí a controvérsia se foi isso mesmo ou não, né? Porque tem a unificação e, sinceramente, na minha opinião, o Brasileirão começou em 71. O primeiro campeão é o Atlético Mineiro, mas o próprio Atlético Mineiro foi lá inventar um título de 38. Quer dizer que é tricampeão, né? O Brasil é demais.